E isso, por sua vez, vira um ciclo vicioso, porque o coração começa a ficar cada vez mais recrutado, ele vai ficando cada vez mais espesso e cada vez mais isquêmico, até que um belo dia ele tem um infarto agudo, né? Porque essas áreas aqui estão ficando longe do coração, então o oxigênio talvez não vai chegar mais aqui, tá? Então é um problema. Esse tipo de hipertrofia é um problema. Arnold Schwarzenegger, né? Então, o Arnold começou a carreira dele como atleta de culturismo. Foi isso que o projetou para o mundo. Ele veio para os Estados Unidos, né? Ele é romeno, se não me engano, né? Acho que é romeno. Ele veio para os Estados Unidos para participar do Mister Olímpia, representando lá o leste europeu, né? Naquela época que existia uma guerra fria, né? Entre a então União Soviética, que depois caiu, né? Junto com a Alemanha comunista, né? Caiu, e o muro da Alemanha caiu e a União Soviética também quebrou, né? E aí o que era a União Soviética se torna de novo os países que existiam na sua independência antes do final da Segunda Grande Guerra, quando o eixo ganha, e aí a Rússia então exige que o resto do mundo, porque ela apoiou, né, os aliados, né, contra a Alemanha nazista e a Itália fascista, e aí ela exige que os aliados, então, agora aceitem o fechamento da política que eles iam exercer ali. E aí a Rússia, então, coordena todos os demais países e monta um bloco, né, muitas vezes, inclusive, contra a vontade deles, né, as coisas foram um pouco à força, né, por invasão militar, e constitui lá um conglomerado, se não me engano, eram 16 países que compunham juntos a União Soviética, né? Muito bem. Quando, no auge desse processo aí, porque isso gera uma estabilidade, né, política mundial, a União Soviética começa a competir com os Estados Unidos, são ideologias diferentes, tudo mais, né, políticas, e por duas potências, né, a China nessa época ainda não era o que é hoje, né, na década de 70 e 80, que é quando a coisa polariza de vez. Só que essas rivalidades começam a aflorar com a corrida tecnológica, e o primeiro passo talvez tenha sido as naves, né, a Apollo 11, que foi para a Lua, e a Soyuz, né, que foi em órbita da Terra. Então, eles começam a competir em tudo, a União Soviética e Estados Unidos, começam a competir o mundo capitalista versus o mundo socialista, e entre essas, né, porque eu estou falando disso, surge um atleta na União Soviética, acho que ele é romeno, não tenho certeza, eu acho que ele é romeno, não me lembro agora, tá? Não, austríaco, da Áustria, ele é austríaco, tá? Viena, que também fazia parte. E ele sai de lá e vai para os Estados Unidos para competir no Mister Olímpia, né? E naturalmente que ele era um atleta de ponta, né? Nessa modalidade. Foi enviado de propósito, né? Que era para mostrar a força do eixo socialista para a América. E de fato ele foi e ganhou, só que ele gostou tanto que ele nunca mais voltou. Ele não voltou mais para a Romênia, ele ficou nos Estados Unidos, né? Isso aí foi um problema diplomático terrível. E ele não ganhou uma só, não. Ele ganhou 7 vezes o Mister Olímpia. Então, ele, por um lado, fez o que os socialistas queriam, né? O leste queria, que era dar um tapa na cara dos Estados Unidos, porque bota um cara lá dentro para competir na mais emblemática deles, em que eles têm hegemonia, praticamente só eles que participam, põe um socialista lá dentro e o cara ganha 7 vezes seguido. 7 vezes seguido. Bom, e aí o Schwarzenegger, a partir disso, ele se destaca para o mundo. Quando ele aparece no primeiro filme, que vocês devem ter visto, né? Isso foi na década de 80, vocês não eram nascidos, mas devem ter visto já, porque é um clássico, né? Um épico. O Conan, né? Conan o Bárbaro. Quando ele aparece no Conan, ele já era 7 vezes Mr. Olímpia. Já não era menino, né? Já estava com perto de 30 anos, 28 anos, por aí, né? E aí o que acontece? Ele vai participando, ele faz carreira no cinema, fica milionário, né? Milionário. Bom, e o que eu quero chegar? O Arnold, acho que em 1998, eu não lembro agora exatamente o ano, mas na década de 90, ele precisou sair de cena e fazer uma intervenção cirúrgica para fazer o quê? Rebater parte do ventrículo. Porque o ventrículo dele devia ter já com uns 28 milímetros, mais ou menos, de espessura. 2,8 centímetros, né? Como é que você irriga um ventrículo de 28 milímetros? Não é verdade? Como é que você faz isso? Como é que chega oxigênio aqui? Como é que chega aqui oxigênio